Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Refinada, uma fina paixão. Programa Tudo de Bom, hoje traz para você essa pessoa especial, essa pessoa abençoada, que é o pastor Newton, que é presidente do campo do Pedro Ludovico das Assembleias de Deus do estado de Goiás. Eu tenho uma alegria imensa, ele que é um homem de Deus conceituado em nosso estado, conceituado em todo o Brasil. Fico feliz por recebê-lo e eu sei que Deus tem abençoado de uma forma especial o seu ministério, não só considerado, mas um pastor interestadual. Seja bem-vindo ao Tudo de Bom. Muito obrigado, irmã. O que significa, pastor Newton, ser esse pastor interestadual? Em regra geral, os pastores se limitam ao seu estado. Sim. No meu caso, tem sido diferente. As diversas transferências que eu tenho experimentado na minha vida é de um estado para outro. Por exemplo, de Goiás para Mato Grosso, lá fiquei 3 anos e meio. De Mato Grosso para a capital federal, Brasília, 2 anos. Depois, Tocantins, o meu estado de origem. De lá, para grande surpresa, fui para o Rio de Janeiro. 4 estados já. E do Rio de Janeiro, que sempre foi o meu sonho, retornei para Goiás. 3 anos depois, fui para Brasília novamente. E agora aqui de novo. Isso quer dizer que um pastor presidente, no seu caso, não está preso a um só estado, ou seja, em todos os lugares o senhor foi bem recebido, o senhor desenvolveu o trabalho, mas dentro das Assembleias de Deus é comum isso acontecer? Não é tanto, mas de vez em quando acontece. Para mim aconteceu e me tornei assim como se fosse um gerente de banco, vai para qualquer lugar. Isso para mim foi uma riqueza ministerial, porque aprendi com as igrejas locais. Cada igreja e cada estado tem o seu estilo e não cheguei para implantar o meu, mas para aprender com aquela gente e me adaptar com eles para depois elaborar o meu plano de trabalho pastoral. As pessoas, por ser uma cidade praiana no litoral, me diga... O costume nas igrejas diferencia muito dentro das igrejas ou só fora? Diferencia um pouco. A música, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o estilo samba. E lá, por todo temor que as pessoas têm, respeitam a Deus, mas em termos de estilo é um pouco irreverente. E a gente estranha um pouco. Por causa do calor, se torna aos nossos olhos isso, né? Exatamente. As músicas parecem um samba e as pessoas dão aquele gingado do corpo e a gente acha um pouco estranho. Depois a gente se adapta, um povo... Olha, irmã Isaura, é o local da igreja mais animada no Brasil. Não existe igual. Parece um pouco, que se aproxima um pouco o Nordeste, especialmente o estado do Ceará. Mas a igreja do Rio de Janeiro é uma igreja ímpar, diferente. Pastor Newton, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é um tema muito especial para o nosso programa. As igrejas se multiplicaram, não só as igrejas, mas os ministérios se multiplicaram em toda a nossa nação. A gente tem visto os neopentecostais, os tradicionais sendo renovados, enfim. O que a igreja ganha e o que a igreja também está perdendo com essa multiplicação rápida dos ministérios, a multiplicação de independentes? O que ela ganha? Vamos começar com o que ela ganha? Eu acho que ganha porque aumenta o número de evangélicos. Hoje, o número de evangélicos é infinitamente maior do que quando os ministérios eram mais limitados. As novas igrejas, a partir do movimento neopentecostal, das novas igrejas que surgiram, novos ministérios, como opção das igrejas mais tradicionais, aumentou muito o número de crentes, porque eles são, vamos dizer assim, mais
atirados. Mais liberais. Mais liberais, né? E trouxeram com eles a mídia. Que as igrejas tradicionais tinham medo. A minha igreja, que é a Assembleia de Deus, agora é que está se despertando para a mídia. Mas antes era até proibido, a televisão era pecado, até o rádio, no princípio, era pecado. Essas novas igrejas vieram com uma mentalidade diferente. Eu, particularmente, digo que fui beneficiado como pastor, fui renovado e vejo como bem positiva essa questão. Vão a lugares que também as nossas igrejas mais tradicionais não iriam? Exatamente. Agora, com relação à perda, também tem, porque surgem muitos ministérios sem estrutura, que de repente começa e não dá continuidade, fecha. E hoje nós temos, irmã Isaura, infelizmente, um número muito grande de desigrejados. Essa palavra nem é minha, mas é de um pastor amigo meu que, assistindo ele numa conferência, ele disse isso. E depois que eu cheguei em Goiânia, há 4 anos, eu percebi isto, a quantidade de gente que está à procura de igreja, porque a sua igreja não existe mais, enfim, porque aquela pessoa que iniciou não tinha tanta estrutura, não tinha muitos fundamentos, e de repente desiludiu, deixou as pessoas para lá e estar à procura de igreja. É um campo missionário. Negativo. Outra coisa que eu acho que a gente vê muitas pessoas desses ministérios, por serem, alguns não se multiplicam, ficam em vamos supor, numa só igreja. Outros são fantásticos, multiplicam e são milhares e milhares. Por que alguns desses é baseado na falta da palavra? Como que o senhor vê os ministérios que multiplicam milhares e os que não saem daquela situação? O que na realidade nós podemos pensar a respeito disso? Um dos fatores é a falta de planejamento. Eu vou abrir um trabalho ali, dá na cabeça, abre, mas não tem planejamento, não tem uma estratégia, e a pessoa não tendo assim, uma solidez de conhecimento bíblico e uma argumentação convincente, então, logo ele desiste. Até porque se não tiver um preparo, por exemplo, tem pessoas que mesmo sem um curso de teologia, sem fazer a mesma teologia, porque para você ser líder você precisa pelo menos ter conhecimento, o senhor concorda? Concordo. E tem muitas pessoas que na simplicidade abrem os seus ministérios e não tem, eu acho que um total conhecimento, não tem um preparo, um estudo de ver as diferenças, porque quando a gente faz o curso de teologia, existe assim tanta coisa diferenciada de se aprender fora, ler Bíblia e orar. A teologia muda muito a maneira de ver, até de entender a Bíblia. Agora, um fator principal é o mover do Espírito Santo. É Ele que é o patrono, Ele é que convence as pessoas e comanda. Quando as pessoas unem preparo e a operação do Espírito Santo, não tem como dar errado. Me diga uma coisa, entre toda essa multiplicação de ministério, é busca de poder para ter milhares ou existem pessoas que querem ter independência financeira? Também. Porque a gente hoje multiplicou tanto, hoje a gente consegue ver tanta mistura e tanta multiplicação, que vocês que têm 40 anos de ministério, que vêm aí de toda uma história das igrejas, das Assembleias de Deus, vocês conseguem ver isso também, que nós estamos como membros, como essa nova turma de 20 anos para cá, estão vendo? Também hoje muita gente, infelizmente, estão buscando o ministério como meio de vida, como profissão. Embora seja bíblico, seja razoável, seja importante que aquele que se dedica ao Evangelho viva dele. Eu, por exemplo, quando cheguei à minha condição intelectual de buscar uma forma de vida digna no mercado de trabalho, veio também a vocação ministerial, em que eu tive que fazer uma opção. E deixei o trabalho secular para viver do altar. E isso Deus tem me honrado e tem me dado uma vida digna e oferecer
a minha família esse tipo de vida. Mas isso não era o que eu buscava. Eu buscava servir a Deus. E até um pouco sem conhecimento. Mas, à medida que eu via a prosperidade de Deus ministerial, eu ia buscando de Deus, ia me aperfeiçoando. E uma coisa fundamental, que o povo goste de você. Não dá para pastor bater no peito e dizer comigo é assim. Não, não é assim. Eu tenho que pensar no povo. Quando Jesus disse para Pedro, quando lhe perguntou se ele o amava, ele disse duas frases importantes. Apacenta as minhas ovelhas e pastoreia as minhas ovelhas. Apacentar é levar as ovelhas ao pasto. E pastorear é proteger a ovelha no pasto. Então você dá alimento e você protege. As pessoas precisam sentir isso do seu pastor. Que ele se esforça para dar alimento para elas, mas ele vira um leão para protegê-las se por acaso elas forem atacadas. Quero que o senhor deixe uma mensagem a respeito dessa multiplicação, das pessoas que estão observando para isso, que estão olhando. Algumas pessoas têm se afastado do Evangelho, outras estão querendo entender por que tantas igrejas, por que tantos ministérios, por que toda uma diferença grande em prol de tudo isso. Queria que o senhor deixasse uma palavra para os nossos telespectadores. Eu acho que é positivo a existência de muitos ministérios, porque as pessoas têm maior opção de aceitar a Cristo. Embora aqui e ali há uma ligeira discordância de um e de outro, mas já em alguns lugares, e isso é muito positivo, eu vejo líderes que estão fazendo um movimento pela união das igrejas. As igrejas evangélicas têm que estar unidas. Não é a cor da denominação que é o rótulo de que seja a igreja certa. O certo é Cristo e a gente tem que primar por isto. E sempre fazer de tudo para se unir, cada uma com a sua peculiaridade, com a sua forma de evangelizar, com os seus costumes e doutrinas que eles acham que é a forma que eles entendem a palavra de Deus, desde que não se enveredem para o lado da heresia de respeito às normas e princípios bíblicos. Eu acho que é muito importante, muito valoroso a quantidade de igrejas existentes. Isso está abençoando o Brasil, muitas pessoas estão servindo a Deus, estão invocando o nome do Senhor. Muitas pessoas que viviam no pecado, na idolatria, na feitiçaria, em outro tipo de desobediência a Deus, agora, por muitas igrejas, houve mais a pregação do Evangelho e faz a sua opção de crer em Cristo, e aí é que está a vitória, crer em Cristo. Obrigada, pastor Newton. Foi uma alegria tê-lo aqui no meu programa, uma riqueza também para todos nós. E eu quero também passar para você, telespectador, que essa multiplicação do qual nós falamos hoje faz parte também das promessas de Deus escritas na Bíblia, mas eu acredito que se você foi chamado para uma igreja, eu fui chamada para as Assembleias de Deus. Deus tem me abençoado aqui, o meu ministério. Eu quero dar o meu testemunho para que você também seja abençoado. Então, cuide, zele, não fale mal, não concorde também que os outros falem mal do seu ministério. Abençoe seu pastor. A primazia, abençoe, não apenas indo, ajudando, mas abençoe também o seu pastor. Deseje que ele esteja bem, deseje que ele viva bem, deseje que o seu ministério também seja curado, seja tratado, e em tempo todo some para que você não seja um escândalo, para que você não seja um mau testemunho. Eu acho que nessa multiplicação, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu, você, o pastor Newton que está aqui comigo nesse programa, temos que zelar do nosso testemunho. E nós somos a Igreja do Senhor. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Eu espero você e sua família. Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide. Perfeita para a sua mesa.